Olá! Então, vamos começar as correções das nossas atividades, tá? Do capítulo 4, do módulo 2. Na página 12 e 13 estão os textos, o texto, na realidade. E na página 14 começa a atividade. Primeira questão. Responda as questões a seguir sobre as personagens do poema. Letra A. Quais são as personagens desse poema? As formigas e as cigarras. Letra B. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Como cautelosas, prudentes e diligentes. Essa é a descrição das formigas. Letra C. Além de apresentarem essas características, é possível afirmar, pela leitura do poema, que as formigas são trabalhadoras. Letra D. Como as cigarras são descritas no poema? Por que elas são descritas dessa forma? As cigarras são descritas como negligentes, pois, enquanto as formigas trabalham e armazenam a comida, elas cantam. Segunda questão. Releia a segunda estrofe do poema. Qual é a organização seguida pelas formigas? As formigas se organizam em filas. Letra B. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Uma sugestão de resposta. Porque elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares, tornando-se um alvo fácil para qualquer predador. Terceira questão. Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas? Trabalham para armazenar comida para o inverno. Página 15, quarta questão. O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético. E não deve ser confundido com o autor do texto. Releia a oitava estrofe do poema e responda as questões a seguir. Letra A. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo o dia. Aos leitores do texto, tá? Letra B. Qual é o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema. Leia as informações a seguir e depois responda as questões. As informações aqui, ó. Um poema é organizado em blocos, chamados estrofes. As estrofes, por sua vez, são organizadas em linhas, que são chamadas versos. O poema estudado está organizado em quantas estrofes? Em 8 estrofes. Como foi possível descobrir isso? Após cada bloco do texto há um espaço em branco, indicando que terminou uma estrofe e que irá começar outra em seguida. Letra C. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe desse poema? 4 versos. É possível observar um padrão, letra D, na composição desse poema? Explique sua resposta. Sim, pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Releia a primeira estrofe do poema. Aqui, gente, ó. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando, vão andando. Na página 16, letra A. Quais palavras dessa estrofe rimam entre si? Ou seja, apresentam sons semelhantes. Prudentes e diligentes, atravessando e andando. Em quais versos essas palavras se localizam? Primeiro e terceiro, segundo e quarto. Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou. Vejam,
Em todas as estrofes, os pares de palavras que rimam entre si ocupam a mesma posição. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. Tá? 7ª questão. Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Quem é o autor do texto? O poeta Olavo Bilac. Em que material o poema foi publicado? No livro Poesias Infantis. A quem é destinada a leitura desse poema? Ao público infantil ou a qualquer pessoa que se interesse a ler. 8ª. Releia 2 palavras empregadas na 6ª estrofe. Negligentes e prudentes. Letra A. Que relação de sentido há nessas palavras? Elas são antônimas, ou seja, o sentido de uma palavra é o oposto da outra, certo? Letra B. Por que elas foram usadas nesse trecho do poema? Para salientar, para falar da diferença entre as formigas e a cigarra. Enquanto as formigas trabalham, as cigarras cantam. Página 17. Primeira questão. Releia 2 estrofes do poema As Formigas. Essas 2 aqui, gente, ó. Tá? A que personagens as ações destacadas na primeira estrofe estão se referindo? As cigarras e as formigas. Certo? Quais são os adjetivos utilizados para caracterizar esses personagens? Negligentes e prudentes. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego dessas ações e desses adjetivos. A alternativa correta é a primeira. São ações normalmente praticadas por seres humanos e adjetivos empregados para caracterizá-los. Tá? Página 18. Leia outro poema a seguir, que é A Menina Azul. Aqui, ó. De que se trata o poema? De uma menina de olhos azuis, descrita como se fosse alguns dos elementos compostos por essa cor. Letra B. No poema, foi estabelecida uma relação de comparação explícita entre alguns elementos. Quais são esses elementos e em quais estrofes isso ocorre? Na primeira estrofe, compara a frescura da menina ao azulejo. Na quarta, compara-se a risada clara da menina a um regato. Na quinta, compara-se os sonhos azuis aos peixes ondulantes. E na sexta estrofe, compara-se o sangue azul à tinta de escrever. Letra C. Sublinhe no poema as palavras empregadas para estabelecer essa relação de comparação. No poema, na primeira estrofe, como, na segunda estrofe, na quarta estrofe, também como, na quinta estrofe, como, na sexta estrofe, como. Certo? Página 19. Releia algumas estrofes do poema da atividade anterior. Essa aqui, ó. Letra A. A que elementos a menina é comparada na segunda e na terceira estrofe? A fada que pintou o céu e a água marinha de um anel. Letra B. Qual palavra o eu lírico emprega para fazer essas comparações? O verbo ser, flexionado na terceira pessoa do singular, é. Na primeira estrofe, letra C, com que intenção o eu lírico afirma que a menina tem lagos nos olhos? Uma sugestão, de resposta, a fim de fazer uma comparação entre os olhos da menina e a cor, a profundidade ou a expressividade de um lago.
Terceira questão. Agora leia mais um poema, que é O Limão. E vamos para a página 20. Letra A, na página 19, desculpa. O que o eu lírico quis expressar nesse poema? Ele quis expressar o quê? Que mesmo nas dificuldades, existem formas de melhorar uma situação. Letra B, assinale a alternativa que indica o provérbio a que esse poema faz referência. A resposta é, se a vida te der limões, faça uma limonada. Letra C, qual é a metáfora empregada nesse poema? A vida é comparada a um limão, ou seja, a algo azedo. Tá? Letra D, com que finalidade o eu lírico utilizou as palavras limão e limonada no último verso? Para mostrar a contraposição do azedo do limão ao doce da limonada. Ou seja, para expor que a vida azeda pode se tornar doce. Agora, no caderno, quarta questão, escreva uma frase empregando uma metáfora e uma comparação. Página 21. Leia o texto e responde. Primeira questão. Uma das principais características das fábulas é apresentar uma moral. Qual é a moral do texto lido? Que existe o tempo para se trabalhar e para se divertir. Segunda, qual foi a relação das formigas quando a cigarra lhe pediu alimento? Elas recusaram e deram uma lição à cigarra e voltaram ao trabalho rindo. Terceira, você concorda com a atitude das formigas? Justifique sua resposta. Sim ou não e por quê? Se concorda, vai dizer sim, concordo porque... Não concordo porque... Quinta questão. Escreva P para as características do poema, F para as fábulas e PF para ambos os textos. Escrito em versos e estrofes, P. Escrito em parágrafos, F. Apresenta discurso direto, F. Apresenta uma moral, PF. As personagens são formigas trabalhadoras e cigarras preguiçosas, PF. Página 22. Outro texto, aqui, ó. Página 22, outro texto. Qual o assunto do bilhete escrito para o Senhor Grilo? O bilhete fala sobre a cantoria interessante do Senhor Grilo, que atrapalha o sono do eu lírico. Letra B, o que as formas verbais em destaque expressam? As formas verbais expressam ordem, certo? Letra C, em que modo estão as formas verbais destacadas? No imperativo. Letra D, as formas verbais em destaque se dirigem a qual pessoa do discurso? A terceira pessoa, você, que no poema é o Senhor Grilo. Página 23, letra E. Por que você acha que o eu lírico utilizou esse modo verbal para se dirigir ao Senhor Grilo, ao Grilo? O modo imperativo foi utilizado para indicar ordens, dadas ao grilo para que ele parasse de incomodar. Então, é isso, gente. Tá? Por hora é isso. E continuaremos, na realidade, com as correções na próxima aula. E reforço para vocês. Fiquem em casa.